Olá, elite da língua portuguesa. O que você tá achando? Gato aqui de regata. Porque no final eu tenho uma surpresa. Ah, vai tirar a regata? Não sei, fique até o final. Vamos detonar aqui agora. Não se esqueça de curtir e seguir o gato aqui no YouTube. Eu vou postar vídeos diariamente aqui, beleza? Falar um pouquinho sobre vícios de linguagem. Muitas pessoas chegam para mim, olha, professor, isso é um vício de linguagem? Aquilo é um vício de linguagem? É muito comum isso, né? Vamos ao conceito aqui dado por Napoleão Mendes de Almeida. Sou fã desse cabra. Vícios de linguagem são palavras ou construções que deturpam, desvirtuam a manifestação do pensamento. As deturpações podem ser na pronúncia, tá? E na escrita. A dica de hoje eu vou falar de um vício com vocês. Um vício, tá? E nós vamos ter uma sequência de dicas acerca de vícios de linguagem, não é? Uma sequência. Olha só, os principais vícios são esses que estão aí: o barbarismo, o solecismo, a anfipologia, a cacofonia, o arcaísmo e o pleonasmo. Nós vamos começar pelo solecismo. Beleza? O que é um solecismo, né? É chique isso, né? Os alunos, eles se impressionam muito com as nomenclaturas, né? Olha, eu vou falar dos solecismos. Às vezes você fez um curso inteiro, você já sabe o que é solecismo, só que não sabe que aquilo que você sabe é solecismo. Você entendeu isso ou não? Ficou meio confuso, né? Mas enfim, é só uma questão de nomenclatura. Gato, mas o que veio a ser um solecismo? Solecismo são erros de estruturação sintática. Como? Vou dar exemplos. É erro de construção sintática solecista, que abrange a concordância, a regência, a colocação, a má estruturação de uma frase em geral. Então, o solecismo pode ser um erro de concordância, regência, pode, crase, sim, uma estruturação, a questão sintática. Então, o solecismo eu só analiso no prisma de quem? Do contexto oracional, beleza? Vou dar um exemplo de um primeiro solecismo aqui, ó. Quando você preposiciona o núcleo do sujeito. Se você falar assim, ó, está na hora do governo estabelecer. Isso é muito comum no dia a dia, do governo estabelecer. Muito comum, né? É muito comum. O governo é o sujeito do estabelecer. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Esse de mais o. Você fez a contração. Então, para atender ao rigor gramatical, está na hora de o governo estabelecer. Qualquer dia eu posso falar mais acerca disso, mas a minha intenção é o seguinte: é um erro preposicional o núcleo do sujeito, então eu tenho que desmembrar. Então quando você vai assim, apesar dele ter falado, não, você vai falar apesar de ele ter falado. Isso é um solecismo, olha que nome chique, é ou não é? Olha só, haviam interesses particulares. Esse é básico, né? É o solecismo. Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não possui sujeito. Isso aqui é objeto direto. Como ele não possui sujeito, ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Então, se eu escrever aí haviam, é um erro. Eu dei exemplo aí de dois solecismos para você. Dois solecismos. E aí, gato, o que nós vamos fazer? Fazer uma questão? Olha o que a questão falou. Assinale a alternativa que apresenta vício de linguagens. Sabe qual é o problema no concurso? A pessoa não sabe o que é um vício de linguagem. Ela não sabe. Solecismo é um tipo de vício de linguagem. Mas os principais são barbarismo. Vai ser minha próxima dica. Solecismo, anfibologia, que é ambiguidade, cacofonia, arcaísmo, pleonasmo vicioso. São tipos de solecismos, né? Então, ele pediu FEPESE, uma alternativa em que exista solecismo. Olha a sua vida mudando. Você já sabe o que é um solecismo. Pode ser concordância, regência, crase, uma flexão verbal. É um erro na estruturação sintática. Ai, gato, por que eu não te conheci antes? Então, vamos lá? Sabe qual a frase que está errada? Pra gente terminar isso rapidinho. É a D, que existe um vício. E esse vício da D é um solecismo. É um solecismo. Quando você o ver, não, é quando você o vir. Vai ser vir. O futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Eu falo assim, ó, subjuntivo é possibilidade. Se eu vir, se tu vires, se ele vir. É, gato, é! Então, a partir de hoje, como é que você vai falar? Se eu ver a injustiça, eu me manifestarei. Não! É se eu vir a injustiça. Aí os derivados do verbo ver seguirão a mesma lei. Se eu rever, se eu
revir. Se ele prever. Não, se ele previr. Mas, gato, fica parecendo o verbo ver. É vir? Não, é o verbo ver. O subjuntivo do verbo vir é se ele vier. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Olha só. Vamos lá, então. Tá anotado aqui para você na dica de hoje, ó. Futuro do subjuntivo do verbo ver. Se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. E conjuga-se nesse paradigma principais verbos, aqui é ver, né? Estou falando do ver, o prever e o rever. Então eu falo, se ele rever, não, se ele revir. Se ele revir. Se eles verem. Não, Jesus amado, se eles virem. Agora, professor, e se for o verbo vir? Se eles vierem. Se ele vier, né? Então, a partir de hoje, as pessoas vão achar estranho, vão querer te corrigir, né? Vão. Você chega lá, professor, olha, se eu ver isso, eu vou falar. Se eu ver. Se eu vir. Olha que chique. Né? Você está mudando de patamar. Você já sabe o futuro subjuntivo do verbo ver. Se eu vir, se ele vir, se eles verem, não, se eles virem. Beleza? Então vamos fechar essa dica. Qual é a nossa dica de hoje? Acerca de vícios de linguagem. Vícios de linguagem. E aí, galera? Vícios são deturpações, tanto na pronúncia quanto na escrita. Hoje eu estou falando da escrita, porque eu estou falando do vício. Qual vício que eu estou falando? Do solecismo. O que é o solecismo? É um erro na construção sintática. Ali, a forma verbal incorreta é um solecismo, Elite. É um solecismo, beleza? Então, abrange concordância, regência, colocação pronominal, né? Mais estruturação da frase. Beleza? É um vício de linguagem. O solecismo é um vício. Eu, nas próximas dicas, falarei mais de vícios de linguagem. Mas eu queria te mostrar hoje o meu amigo aqui, ele já sabe o subjuntivo do verbo, futuro subjuntivo do verbo ver. Mas ele não vai falar, porque ele só mia. Até a próxima dica.